Olá, estamos aqui com a SBN TV, diretamente de Stuttgart, com o quadro SBN Science, com o Dr. Marcos Acioli, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Federal Fluminense, e trouxe grandes estudos e algumas novidades com o uso da termografia, né, Dr. Marcos? Muito obrigada por estar aqui conosco e conta um pouco para a nossa audiência como que foi desenvolvido, né, esse estudo e o que o senhor apresentou aqui no Congresso. E além disso, que doenças também que podem se beneficiar, que patologias podem se beneficiar na neurocirurgia com a termografia? Sim, obrigado Vanessa, bom dia, boa tarde a todos. Então, nós começamos a usar essa tecnologia há 5 anos, né, chamada termografia infravermelho. Então a gente tentou utilizar em vários aspectos da neurocirurgia. Então a gente tem utilizado mais em tumor cerebral, mas também temos alguns estudos em nervo periférico, lesão de nervo periférico, em dor e doenças vasculares. Então, por exemplo, a MAVE, aneurisma, nós não temos nenhum caso, mas MAVE já temos uns 3 casos, e é bem interessante estudar aquele efeito que existe na circulação durante e após a ressecção da MAVE, né, o famoso, em inglês chama breakthrough. Então você tem como estudar indiretamente o fluxo sanguíneo cerebral por causa da termografia, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem inúmeros métodos que ajudam na ressecção dos tumores e tal. Método de fluorescência, métodos baseados em imagem, a neuronavegação talvez seja o mais utilizado pelos colegas brasileiros. E a gente tem os métodos também de estimulação cortical, que são os básicos, né? Mas, por outro lado, como a gente discutiu na nossa aula, todos eles têm limitação, inclusive de custo. Então, no Brasil, a gente tem sistemas diferentes, público, privado, e dentro do próprio sistema público a gente também tem diferenças entre os hospitais. Então, a gente quis usar uma tecnologia que pudesse complementar aquela informação que a gente precisava saber e que pudesse ser acessível, né? Então, nesse contexto, a gente usou 2 câmeras, né? Uma câmera que é de baixa resolução, que é uma câmera barata, deve custar uns 3 ou 4 mil reais, e pelo que a gente viu ali no nosso trabalho, a gente consegue identificar o tumor através da dura mater. E a gente consegue também localizar os grandes seios venosos. Já na câmera de alta resolução, a gente utilizou para uma avaliação um pouco mais elaborada, né, que seria a gente tentar estudar o grau de ressecção das lesões e também a alteração funcional que existe no cérebro de acordo com cada atividade. Então, por exemplo, ao bater o dedo, né, o finger tapping, enfim. Então a gente consegue ver a alteração da vascularização cerebral de acordo com o movimento que o paciente fez, né? Então a gente usou para isso uma câmera de alta resolução que é um pouco mais cara, mas que funcionou super bem. Então no momento a gente está, nessa parte de tumor cerebral, a gente está trabalhando especificamente na extensão da ressecção, tentando entender como é que funciona com aquelas curvas que eu mostrei de recuperação da temperatura, para a gente tentar estender, porque no nosso hospital a gente tem acesso a fluoresceína e neuronavegação eventualmente, né? Não tem sempre, então seria um método a mais da gente conseguir aumentar o grau de ressecção. Em que momento decidir, né, sobre a fluoresceína ou a neuronavegação, isso no seu serviço, né? Como que acaba sendo essa escolha, assim? Assim, acaba que esses métodos são complementares, né? Eu acho que, de acordo com o objetivo da cirurgia, a gente pode utilizar todos os métodos, né? Então a fluoresceína ele poderia fazer parte ali da avaliação da extensão da ressecção, a termografia para localização, a navegação a gente é fundamental hoje em dia, mas tem os problemas, né, do desvio cerebral de acordo com a cirurgia, e até no problema da aquisição mesmo, de inacurácia, sabe, erro, faz funcional. Existe algum milímetro ou outro de erro, ou mais, às vezes, exatamente. Então, a navegação ela não é perfeita, né? Ajuda muito. Então, assim, na nossa clínica, lá nas universidades que eu trabalho, a neuronavegação a gente pode usar, mas a gente não tem para todos os casos, digamos assim. Então, a gente tem que se adaptar eventualmente e utilizar outras tecnologias, né? Essa foi a nossa ideia inicial, legal.
E muito importante essa troca, né, da ciência que está sendo feita no Brasil e junto com a ciência que é feita aqui na Alemanha, né? Inclusive a gente tem a delegação aqui no Brasil de 60 pessoas, aqui na Alemanha vindas do Brasil, né, de 60 pessoas. E qual que acaba sendo a importância, assim, dessa troca de experiências? Como está sendo, né, essa troca para você e a importância da associação, dessa parceria da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia com a Sociedade Alemã de Neurocirurgia? Assim, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem uma conexão muito grande com a Alemanha, né? Então, acho que dos 60 colegas, como você comentou, que estão aqui, eu creio que todos eles passaram na Alemanha de alguma forma, né? Ou para um estágio curto, né? de alguns meses, né? Até aquela do WAT, o famoso WAT, né? Aquele programa de intercâmbio da Academia Brasileira com o serviço de Tübingen. Então, praticamente 200 brasileiros já passaram por Tübingen, mais ou menos, né? E outros colegas que ficaram muito tempo, 10 anos, 8 anos. Então, a gente tem, acho que todos que estão aqui têm uma boa conexão com a Alemanha, né? Então, essa troca, ela é fundamental. Acho que foi bastante interessante que a gente pudesse participar desse congresso, até porque o professor Tatagiba é o presidente, né? Então, maior conexão com o Brasil não vai ter. E foi interessante trazer essa tecnologia que é pouco conhecida. E depois, durante as perguntas e a discussão, até a professora Mates falou que nunca tinha visto falar. Então, foi legal a gente poder trazer alguma coisa diferente, apesar de não ser uma tecnologia totalmente nova, mas pouco utilizada em neurocirurgia, né? Então, é legal a gente ter essa experiência de trazer e espero que os resultados dos próximos trabalhos sejam tão bons e que a gente possa continuar com essa pesquisa. Excelente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo tempo aqui conosco. E fiquem ligados no SBN TV, que nós vamos estar trazendo todas as novidades aqui do evento. Um abraço, até mais. Obrigado.